Shalom, meus amados, paz, tudo bem, graça a todos. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a teologia do serviço, né? Falamos antigamente uma aula anterior sobre a simplicidade e a solitude, né? E hoje vamos falar sobre a teologia do serviço, ok? O que é o serviço, né? É o trabalho que prestamos, ok? Aprenda esta lição. Se você tem de fazer o trabalho de um profeta, você precisa não de um cetro, mas de uma enxada. Bernardo de Clairvaux, é um livro, né? Esse é um trecho de um livro de um teólogo, né? Se você tem de fazer o trabalho de um profeta, você não precisa de um cetro, mas de uma enxada. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando exatamente sobre a parte do trabalho, a parte do profeta. O profeta é o homem que tem uma visão, né? Tem uma direção. O profeta é aquele que ouve Deus, ele está envolvido com o coração de Deus. Então, o teólogo está falando exatamente que nós não estamos precisando, quando nós temos o encargo de fazer o trabalho de um profeta ou o ministério profético, nós estamos mexendo diretamente com o fundamento, com a terra, né? Então, a gente precisa de uma enxada e não de um cetro, ok? Como a cruz é o símbolo da submissão, assim a toalha é o símbolo do serviço. Olha que poderoso. Cristo abriu mão de tudo aquilo que era dele, né? A Bíblia diz em Hebreus que Cristo abriu mão da sua glória, abnegou de tudo, né? Para morrer e morrer numa morte de cruz, né? Em submissão a Deus, em submissão ao Pai e amor por nós, ok? Então, quando Cristo esteve aqui na terra, o maior símbolo de submissão e de trabalho, né? De humildade, foi quando ele senta na mesa com seus discípulos na última ceia e ele pega uma toalha e uma bacia e ele lava os pés dos seus discípulos. Então, ele ensina, né, aquele que quer ser o maior no reino, seja o menor, ou aquele que quer ser o primeiro, vá para o fim da fila servir os menores. Então, a parte que nos traz um entendimento, né, da submissão no Evangelho é carregar a sua cruz. E a parte que nos envolve ao trabalho, né, ministerial, tudo que Deus vai fazer na sua vida, ou tudo que Deus vai liberar sobre você, sempre vai ser para servir alguém, desenvolver um serviço. Nunca podemos esquecer da humildade, né, que Cristo nos transmitiu através da bacia e da toalha, lavar os pés, né? É uma parte de serviço, né? Servir tanto a igreja como também as pessoas, ok? Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos capítulo 9, versículo 35. Então é aquilo que eu falei, né? A teologia do serviço, né? De servir. Será aquele que quer ser o primeiro, aquele que quer ser o maior no reino. Ele deve entender que quanto maior é o nível de responsabilidade que o Pai encarrega sobre ele, maior é o nível de serviço, de servir, que ele vai precisar se abaixar mais para servir o menor, ser servo de todos, sem acepção de pessoas, certo? O orgulhoso não sente prazer em possuir algo, mas só em possuir algo mais do que o próximo. C.S. Lewis, né? O orgulhoso não se sente prazer em possuir algo. O que ele está falando aqui? Que aquele que tem o problema com o orgulho, ele não vai sentir prazer em ter alguma coisa, né? Eu conquistei algo. Ele não vai sentir prazer nisso. Mas ele vai sentir prazer em ter algo a mais do que o seu semelhante. Estar sempre por cima, né? Então o orgulho é algo muito terrível, né?
É uma das partes que mais impede o Filho de Deus de servir ao Senhor com humildade, com amor e desenvolver o seu chamado. É quando nós temos o problema sério com o orgulho, com a arrogância, com a prepotência, que são desvio de caráter, né? A gente não consegue celebrar a conquista do nosso semelhante. A gente não consegue ficar feliz com o nosso irmão. Então o orgulho é algo terrível, tanto que é a síndrome de Lúcifer, né? É algo, está linkado ao orgulho. E é muito terrível. A palavra diz que Deus abate o soberbo e o orgulhoso. Então Deus resiste, né? Deus fica como uma resistência às pessoas que têm problema com orgulho, certo? Então a teologia do serviço, a gente precisa remover todas as barreiras de orgulho, soberba, arrogância. Se a gente carrega isso em nossos corações, pouquinho que seja, a gente precisa ir para a cruz e remover, matar o nosso eu, certo? Então a teologia do serviço, ela precisa ser prática na nossa vida diariamente, certo? Quem alguma vez em sua vida experimentou a misericórdia de Deus, dali por diante só desejará servir. Bonhoeffer. Aquele que muito foi amado, ele muito vai amar, né? Aquele que muito experimentou da misericórdia de Deus, né? Aquele que foi resgatado de um lamaçal de pecado, de uma vida terrível, a única coisa que vai subir no seu coração é o quê? Servir ao Senhor da melhor forma e com tudo que eu tenho. Aquele que foi alcançado pela misericórdia, né? Aquele que foi alcançado pela misericórdia, né? Na vida dele em diante, até o final da sua vida, ele vai querer servir, né? Servir ao Senhor, porque foi o Senhor quem lhe deu a oportunidade de caminhar de novo e de ter uma segunda chance de viver na presença de Deus. Então, aquele que alcançou a misericórdia, ele também vai representar ao próximo com misericórdia, ok? Quem quer aprender a servir precisa primeiramente aprender a pensar pequeno de si mesmo. Bonhoeffer. Outro exemplo poderosíssimo. Aquele que deseja servir no corpo de Cristo e no reino de Deus precisa aprender uma lição muito poderosa, que é o quê? Pensar pequeno de si mesmo. Eu preciso diminuir para que Cristo cresça em mim. Eu preciso andar debaixo da submissão do Espírito Santo para que Cristo seja glorificado, exaltado na minha vida, e também toda a glória do trabalho que eu desempenho é dada ao Senhor. Nada é para mim, nada é para que eu seja visto ou eu seja lembrado. Tudo aquilo que eu faço ou desempenho, tudo aquilo que Deus confiou na minha vida é para a glória de Deus, é para a glória do Senhor. Essa é a teologia prática do servir. A palavra serviço, né? Que também é usado como a palavra culto. Por isso que a gente vai cultuar a Deus, nós estaremos indo prestar um serviço para Deus. Adoração, intercessão, servir a igreja, orar pelos irmãos, pregar a palavra, tudo isso é um serviço que prestamos para Deus. Por isso a palavra diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele paga salário para aqueles que trabalham para Ele da forma correta. Amém? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vós, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Olha que poderoso, Romanos capítulo 12, versículo 3. Eu acho que até dei uma aula sobre isso num culto de quarta-feira, sobre nunca pensar mais do que aquilo que você realmente tem do Senhor. Viver na medida da fé que Deus te confiou, trabalhando para aumentar ela. Mas nunca almejar algo maior que você mesmo não alcançou. Viva na medida que Deus lhe concedeu, para que você possa também exercer o seu ministério, trabalhar de uma forma efetiva, de uma forma precisa, né?
Aquilo que Deus confiou na sua vida, você precisa desenvolver na medida da fé e também trabalhar nos dons que Deus te deu. Mas tudo com humildade, com sinceridade, com singeleza, com um coração puro, né? Sempre fazendo da melhor forma, nunca passando por cima de ninguém, nunca desejando mal para os outros, sempre trabalhando no esconderijo do Senhor e no tempo oportuno Deus o levantará, ok? Então, o que nós estamos treinando e trazendo para esses dias é uma teologia prática, além de uma teologia de conhecimento, que é a teologia que a gente estuda hoje, é o conhecimento de Deus, né? Nós queremos trazer uma teologia prática, que é aonde vai gerar fundamento para você servir a Deus de uma forma eficaz e de uma forma precisa. Vai ser preciso e também vai ser eficaz aquilo que você está fazendo, vai gerar fé, vai gerar um crescimento, vai gerar uma maturidade, vai gerar um entendimento, vai gerar consistência e vai gerar em você também o caráter de Cristo Jesus, ok? Deus abençoe a todos e um forte abraço.